Esse podcast, sua segunda temporada, conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Você está em Arte Adiante. Aqui nós vamos conversar sobre arte, cultura e possibilidades de criação. Sou Nilo de Almeida, sou curador e museólogo, atuo já há alguns anos na área de cultura, me dedicando a pensar possibilidades para os museus e espaços de arte. Sou um homem branco, com cabelos grisalhos que já foram castanhos, olhos castanhos e altura média de 1,70 m. Nesse episódio vamos conversar com Bruna Marassato. É uma mulher branca, com cabelos castanhos escuros, cacheados e olhos castanhos. Ela veste uma jaqueta bege de veludo canelado, sobrepondo uma blusa de frio marrom, também canelada. Bruna Marassato traz a memória de uma infância no bairro, envolvida pela família e vizinhos. A poética vai trazer referências da ancestralidade, onde na figura de suas avós, o feminino e o sagrado encontram expressão. Você tem memórias da tua infância em São Caetano? Como era? Tenho, assim, eu acho que isso é muito forte porque eu cresci na casa dos meus avós, né? A gente morava com eles e essa casa existe ainda. Meu avô é vivo, então, né? Eu tava lá ontem, então a casa é a mesma, exatamente como era, o bairro é o mesmo, as pessoas, os vizinhos. Então, eu acho que mesmo tendo crescido, mudado, ainda meio que vivo essa infância de alguma forma ainda. É muito próxima, porque as pessoas, né, as figuras, né, os lugares, os mercadinhos, né, muito são os mesmos. Então, acaba sendo uma memória que ainda é muito viva por conta disso. E eu morei, né, então eu morava com os meus avós. Então, a gente tinha uma proximidade ali com o entorno também muito forte, né? Como eu falei, esses vizinhos, que eram famílias muito amigas desde quando os meus avós eram muito jovens. Então, as famílias cresceram juntas. Minha mãe foi babá da filha do vizinho e eu não saía da casa desses vizinhos quando eu era criança, né? E ainda são as mesmas famílias, assim. Então, esse pequeno quarteirão ali, assim, é bem bacana essa relação, né? Com as pessoas. E, enfim, acho que é isso. Eu acho que é legal essa fala, porque quando a gente pensa no ABC, normalmente aquela ideia da cidade operária, de migrantes, de imigrantes, desses povos que vêm de outros lugares. E você traz uma ideia de uma memória que está sendo construída dentro da cidade. Quer dizer, você vive a sua memória, né, e você continua essa jornada, a qual você está ligada com família, com a comunidade à sua volta, né? Sim, e é bem interessante porque a grande parte dessas famílias trabalhavam na GM. Meu avô trabalhava na GM, porque era, né, perto, né, bem perto o bairro é bem perto da onde é a GM, e todos eles trabalharam na GM. Então, o meu avô mudou para lá quando era criança, onde só tinha mato, né? Então, foi se construindo a cidade ao redor disso. E, assim, são famílias culturalmente muito diversas. Então, a família do lado, uma dessas famílias é nordestina. Aí temos, né, uma família de ascendência africana. Temos uma família alemã, né, a minha família italiana, né, a minha família materna. Então, assim, é muito diverso. É o Brasil, né? Exato, tem uma outra família espanhola. Então, assim, é um conjunto de pessoas, assim, de famílias que têm culturas completamente diferentes e que são muito próximas. Nesse momento, nessa infância, você já tinha alguma experiência ou conexão com a arte? Eu sempre fui uma criança muito introspectiva. Então, eu fui filha única, né? Então, aquela coisa, né, família, todo mundo trabalhando, fica na casa dos avós, os avós também têm os afazeres deles, eu ficava muito quietinha, sozinha, e eu sempre fui a criança dos lápis de cor, né, então eu sempre soube que eu queria ser artista. Então, isso foi uma coisa sempre muito próxima, mas eu acho que eu nunca fiz nada, nenhuma atividade fora que de alguma forma marcasse muito isso. Eu sempre fui muito objetiva, acho que desde muito criança, de eu quero isso e era aquilo, e eu ia com aquilo até o final. Então eu sempre soube que eu queria trabalhar com arte. E você lembra qual a primeira exposição ou das primeiras exposições de arte que você viu, assim, que você entendeu que era uma exposição de arte?
Eu acho que a minha primeira memória com arte não era nem por conta de uma exposição. Uhum. Eu lembro que, acho que quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu descobri a fase azul de Picasso. Uhum. Na escola. Então aquilo me marcou muito. Assim, eu nem sou, acho que hoje, uma grande fã, né, do Picasso, pelo trabalho dele, compreendo a importância dele para a história, mas naquela época era a minha grande referência e eu acho que eu acho que o azul nem tem nada a ver com isso, mas foi, assim, uma primeira referência, de fato, para mim. E eu adorava, obviamente, todos os museus que a gente, escola, né, que a gente visita. Então eu achava sempre fascinante e amava essas visitas. De exposição de arte, eu não lembro, assim, de uma primeira tão pequena que eu tenha ido. Eu lembro mais adolescente, assim, que foi marcando essas decisões, né? Mas é interessante essa ideia, e a gente até comentou isso num outro episódio, de você, de algum modo, ter sido exposta, né? Uhum. Seja por um livro, por alguma informação que chega, e como isso impacta e acaba modificando depois. Porque, na verdade, como você falou, naquele momento Picasso era a sua escolha primeira. Ele deixa de ser, mas esse processo de você se descobrir a partir dali, ou alguma coisa, alguma chave mudar, é importante, né? Com certeza. E aí agora que eu vou dar o meu salto no tempo, que eu me lembro das nossas primeiras conversas, assim, que a gente se conheceu, né? Você aparece, você me corrige se a minha memória também tem muitos atos falhos, mas a gente começa a conversar quando você me procura que você quer fazer uma pesquisa sobre os acervos. Isso. Era um projeto inicial para pesquisa. Eu acho que porque eu estava com uma ideia pro mestrado, né, na época. Eu acho que eu até conversei com você de pedir conselhos, né? Eu tô tentando entender para onde eu vou, de instituição e tal. Então, eu tive uma conversa com você sobre isso e na época eu estava pensando em ir para a questão do acervo como objeto de pesquisa. Eu acho que era isso. E você chegou em outros acervos também, que você foi. A gente está falando aqui no caso do acervo Sim. Da Casa do Olhar, Prefeitura de Santo André. Sim. Mas você foi para o acervo da Pinacoteca de São Caetano. Isso, eu acabei ficando até um pouco mais por lá, porque eu acabo trabalhando mais com eles, então eu dei curso sobre o acervo deles, né? Então eu tenho acompanhado mais a instituição e trabalhado com eles por mais tempo. E eu acabei indo para um outro objeto de pesquisa, realmente para o mestrado. Mas eu comecei essa pesquisa pensando gravura no acervo, né, dessas instituições. Acho que na época eu te consultei por alguns nomes específicos, né? Eu já não tenho mais certeza quais. E aí acabou virando um outro tipo de pesquisa, né? Hoje eu dou cursos de História da Arte voltado para a História da Gravura e eu falo dessas pessoas. Aí eu acabei ainda não voltando para esse lugar da instituição, mas eu acho que no último encontro de História da Arte da Unicamp, eu apresentei um trabalho que era sobre isso. Só que sobre uma gravura específica que está no acervo... eu acho que foi isso. Uma gravura que está no acervo da Pinacoteca de São Caetano, mas que vocês não têm. Eu queria... É uma da Regina Silveira, Risco 1, que é uma das séries de serigrafia dela. Não, de serigrafia não, de litografia dela. E eu queria falar sobre essa presença, né, de obras múltiplas em acervos diferentes e como que as informações coincidem ou não, né? Já que tem a possibilidade de ter mais exemplares de uma mesma obra, né? E você chegou aí no acervo da Pinacoteca de São Bernardo também, não? Cheguei. Principalmente por conta dessa pesquisa. Então lá eu cheguei realmente a ir visitar, ver a obra, ver a documentação e tal, por conta desse artigo. Porque são os 3 grandes acervos de arte da região, sim, né? Que é da por conta dos Pinacoteca salões. de São Bernardo, da Pinacoteca de São Caetano e da Casa do Olhar em Santo André. E a Casa do Olhar acaba sendo maior, porque o salão tem durado há muito mais tempo, né? O salão é desde 1968, né? O Salão de Arte em São Bernardo, ele tem interrupções, está no 12º, se não me engano. E São Caetano tem algumas mostras. Ele começou junto, acho mais ou menos, acho que ele começou 6 ou 8, também 66, 68, mas ele para na década de 80 e não teve mais. E também acho que não era anual, né? O de São Caetano. Eu acho que era. No começo era, aí depois teve algumas interrupções ali, né? Segunda metade da década de 70, aí 80 e pouquinho teve um último e depois não teve mais. E aí você está me falando que você vai olhar a sua pesquisa a partir da gravura. E como é que a gravura aparece para você na sua vida? Quando eu estava na faculdade,
como eu falei, né, era uma faculdade voltada para educação, né, a graduação, e eu ia ter gravura. A gente passava na prática também pelas técnicas, eu tive ótimos professores, mas eu ia ter gravura. E eu não sabia absolutamente nada desse universo. E tudo que eu via era complexo demais. Eu falei, acho que eu vou fazer alguma coisa antes de ter essa disciplina. Porque era no último ano da faculdade. E foi uma época, eu acho que você vai lembrar, que o alemão, o Roberto Giarfi, ele estava fazendo alguns cursos de lito. E ele passou pelas 3 instituições com esses cursos. E a última instituição foi São Caetano. Acho que foi em 2014. E eu fiz esse curso, né, de litografia. E foram 2 meses intensos, assim, 3, 4 encontros por semana, horas e horas de ateliê. E eu achei aquilo incrível. Assim, eu não sabia absolutamente nada, não tinha pesquisa, né, poética ainda, mas eu achei aquilo incrível, fascinante, toda aquela coisa de maquinário mesmo, que é, né, trabalhar com gravura, químicos e etc. E eu achei aquilo fascinante. Aí eu, né, fui ter na faculdade, aí só fortaleceu, né, esse interesse. Aí eu fui ter metal e estilo na faculdade. Só que ainda essa coisa bem experimental, porque, como eu falei, não era... Nossa. Na faculdade não era focada. Gente, eu tô entendendo. Você começou só fazendo um pequeno... Acho que é legal deixar um registro, né? Estou falando do Roberto Giarfi, que é um mestre impressor, importantíssimo. Hoje ele não está mais atuando, mas ele trabalhou com grandes mestres, né? Lívio Abramo... não sei se chegou a fazer pro Grassman também. Pro Grassman, ele fez pro Ademar Martins, todos os grandes, a Maria Bonomi, ele trabalhou desde muito jovem com todos eles, né? Então... E ele trabalhava basicamente com lito, também, para quem não está familiarizado, é uma técnica de gravura em que a matriz é uma placa, uma pedra. Uma pedra calcária. E você entinta e faz a impressão. E normalmente... No aprendizado de gravura, você me corrija se eu estiver errado, mas a gente começa pela Stilo, cuja placa é de madeira. Ela é né? Obviamente muito mais simples e acessível. A Lito tem pouquíssimos lugares num processo seria isso, né? A Stilo, metal, que também tem várias técnicas, uma chapa de metal. Aí tem linóleo e a Lito está no processo... Até porque muitas vezes você não tem como o próprio artista imprimir. Então ele precisa desse mestre impressor, que é esse profissional, esse técnico que é especializado em imprimir junto com o artista a obra. Exatamente. Quer dizer, você começa pelo caminho... mais difícil. Exatamente. E eu voltei para lito agora. Porque eu nunca mais fiz lito depois dessa experiência. Porque não é acessível. Eu mal consigo carregar uma pedra daquela. Né? A prensa, ela é gigantesca. É um trabalho braçal pesado, então ácido nítrico, então, né, aquelas luvonas de borracha e máscara, é assim que a gente trabalha. Então, é um trabalho mais pesado e eu não voltei para essa técnica, eu estou fazendo agora. Eu voltei agora para o Lazar Segal para estudar lito de novo, porque depois de 10 anos, obviamente, eu não lembro quase nada mais de todas essas etapas, porque são muitas. E então, meio que eu comecei por esse lugar, passei por todos os outros, fui estudando e agora voltei para ele. Mas aí, então, você começa nesse processo da lito e você continua na gravura depois. Exato. Ali, é o que eu falei, eu sempre fui meio que decidida. Eu gostei disso, é isso que eu quero, eu vou. Então, tipo, ali eu já decidi que era isso e comecei a estudar, né? Fiquei um bom tempo estudando principalmente estilo, né? Aí depois fui migrando para outras coisas, fui pro Lazar fazer metal, né? Entender os químicos dentro da gravura em metal. E tô trabalhando essas técnicas, né? Desde então, meio que transitando, dependendo, né? Não tem jeito do projeto que a gente tá, do trabalho, faz mais sentido uma ou outra técnica. É porque quando eu comecei a ver a sua produção, ela tem várias possibilidades que você explora. Então, te entender agora como uma gravadora, para mim, é muito interessante, né? E a Pavo surge disso também, né? Sim, porque alguns anos depois, eu vou fazer uma especialização em História da Arte. Porque a gravura é uma coisa assim que tem pouquíssimo material, né, assim, de pesquisa teórica, histórica. E muito nem o que tem não tá em português, não chega quase pra gente. E então isso pra mim era uma questão. Então eu fiz, né, meu TCC lá na época sobre isso e eu comecei a me interessar pela teoria, entender o desenvolvimento desses processos. E a Pavo surge por conta disso, né? Porque eu começo a dar os cursos, prestar os serviços, então, para os museus, tanto ensinando gravura na prática quanto na teoria.
né? E eu acho que meu trabalho às vezes acaba ficando um pouco maior porque eu gosto de pensar a gravura também num lugar instalativo e misturo com têxtil, tudo mais. Então às vezes não fica tão marcada essa coisa das tiragens, né? E só da gravura. Mas e dá impressão também porque você vai para outras possibilidades. Sim. Aí eu queria pensar um pouco agora com você a questão que você está falando da questão da técnica, né? Mas e a poética? Você se entende artista, vamos colocar assim. E aí, para onde vai a tua pesquisa? Por onde você começa? Acho que eu demorei para conseguir amadurecer isso, né, nesse período, né, que eu falei dos últimos 10 anos. Eu acho que, como eu falei no começo, né, eu fui criada com os meus avós. A minha avó, ela era benzedeira. Então, eu cresci numa casa que entrava e saía gente o tempo todo, né? Chegava aquela coisa, chegava gente chorando, vai vir a família, acompanhando a pessoa, tal. Então, assim, eu cresci dentro desse lugar, né? Muito perto de uma igreja, que todas essas pessoas que eu falei, esses personagens do bairro frequentavam. Então, assim, era uma família um pouco mística, um pouco, né? Que vinha de muitas referências religiosas. E a minha bisavó, que eu não conheci também, era benzedeira. Minha avó cresceu também nesse contexto. Então, era uma referência muito forte, né? Essa presença da minha avó e esse contato com ela. E entender, que eu sempre fui muito curiosa com essa coisa da religiosidade e dessas experiências, né? Assim, de como a gente vivencia a espiritualidade, independente de uma instituição religiosa, né? Isso, para mim, sempre foi uma curiosidade. E eu demorei muito tempo para entender isso, tipo, como um interesse muito forte que poderia ser um caminho de pesquisa para o meu trabalho. Eu fui entender isso, acho que lá já era 2016, 2017, né, que essas coisas poderiam se juntar como uma pesquisa, de fato, aplicada à produção artística. Então, eu comecei de uma forma, acho que, mais abstrato, geométrico, entender, né, a questão... Os fundamentos continuam os mesmos, né, mas mudou bastante o meu trabalho. A questão da repetição. Então, a gravura, para mim, é interessante por conta desse lugar ritual da repetição, né, e o desenho geométrico era uma coisa que eu amava, por conta disso, entender, né, a simetria, a harmonia, a repetição e o próprio desenho em si. E isso foi amadurecendo, né, com o tempo, e mudou um pouco. E eu acho que tinha uma coisa mais dessas instituições religiosas dentro desses trabalhos, que eu também fui dissolvendo, porque eu acho que eu comecei a entender que eu não queria ficar tão presa a essas convenções, né, mesmo que tipo, fosse uma coisa simbólica. E até o dia que eu cheguei num texto, que foi uma amiga que indicou, eu estava falando com ela antes de vir para cá, que ela é da USP também, doutoranda lá, e ela estuda América Latina. E ela descobriu um livro nas pesquisas dela, e foi durante a pandemia, acho. Um pouco antes ou no comecinho, que tinha um artigo que falava sobre... Acho que o título dele era O Pensamento Irreligioso do Sagrado. Aquilo para mim foi catártico, porque ela falou para mim desse livro, eu comprei esse livro. E é um livro de artigos, que foi publicado, acho que na década de 90, pela Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre essas manifestações simbólicas, religiosas, nas artes visuais da América Latina. Então, assim, vai para estudos que são sobre artistas, que vão falar sobre simbolismo, surrealismo, que trazem referências indígenas, acho que é tectônica, não, tectônicas são as placas tectônicas, autóctones, da América Latina, Torres Garcia. Então, assim, era um livro acadêmico. E esse texto específico, assim, mudou tudo para mim, porque eu acho que eu entendi para onde que eu queria que o trabalho fosse, né, para ele não ficar nesse lugar tão marcado. E você se percebe latino-americana? Que você fala de América, achei legal você fazer esse apontamento. Sim, eu acho que sim. Não de uma forma tão, tipo, estudo, pauto, né? Mas acho que intuitivamente são referências muito fortes, né? Inclusive pensando esse desenvolvimento gráfico na América Latina, né? Eu acho que para os próprios cursos que eu dou, é uma coisa que eu estudo, que eu me dedico, eu acho que tem uma marca muito forte pra gente, né? Por mais, como eu falei, eu tenha tentado dissolver essa ideia dessas instituições e de culturas específicas, para falar assim, aqui tem uma referência católica, aqui tem uma referência, sei lá, indiana, né? Porque assim, olhando tua produção, eu me lembro de
tem essas referências que você coloca, até do feminino também, que é uma coisa que você Sim. trabalha de ancestralidade, mas acho que esse elemento mais, não seria aurático, mas esse elemento mais espiritual, para mim, ele vem pela cor. Então tem uma produção toda que é toda azul, aí depois você vai para uns ocres num outro momento, quer dizer, a cor meio que dando esse tom de algo que não está meramente no papel, mas que emana algo para quem está observando a obra, né? Eu fico feliz que você tenha essa impressão, porque eu comecei a usar o azul, na verdade, porque eu achava que fazia sentido simbolicamente por conta disso, né? É a questão mesmo, né? Mais da espiritualidade, tem tudo a ver, a simbologia da cor em si. Mas é o que eu falei, eu tava querendo me dissolver todas essas coisas, então eu falei assim, eu tô tentando teorizar a presença desse azul e que ele faz sentido pra mim. O tempo celeste é dessa abordagem. Sim, mas eu acho que esse raciocínio meu foi até um pouco anterior. Porque eu comecei, falei, não quero ficar presa também a isso. Fui tentar imprimir gravura em preto. Achei horroroso. Sabe? Aí eu falei, tá bom. Eu tô querendo não ficar presa em um lugar, mas esse lugar é o que faz sentido. Então, eu não preciso super teorizar, né, esse azul, mas não faz sentido ser outra forma, outra cor. Eu entendi que não chegava, parecia que esse preto estava vazio. Que é uma coisa que eu não vejo no trabalho das outras pessoas, acho incrível. Mas quando eu imprimo um trabalho meu, em preto, em outra cor, eu acho que não passa, sabe? Parece que falta alguma coisa. Eu sinto que o trabalho tá vazio. Aí eu entendi. Aquela coisa do aceitar e que dói menos, sabe? Não, tá. Você não precisa nem teorizar, mas também você não precisa mudar se não vai fazer sentido. Aí eu só produzo em azul desde então. E a gravura tem um dado... é um tipo de técnica que você também tem que lidar com o imponderável. É aquilo que você pensa, mas é o que a gravura vai te dar. O que vai sair, sim. Você tem aquela coisa do material que te controla, na verdade, não é o contrário, né? Sim, com certeza. Eu acho que ainda até antes da pandemia, eu estava muito nas técnicas da Chilo, do linóleo. Eu acho que você consegue controlar um pouco mais essas superfícies. Porque você consegue até fazer um remendo se você tirar uma lasca a mais da madeira que você não queria. Você consegue dar um jeito. E eu gostava disso, né? Assim, que eu sou um pouco mais controladora, então... eu ia fazer esse comentário, mas já que você fez esse eu sou um pouco controladora com os resultados. E então, eu, né, aquela pessoa, assim, que gostava da impressão certinha, bonitinha e tal... E eu acho que aquela coisa da pandemia, acho que foi catártica em algum aspecto para todo mundo. Eu fiquei muito tempo, acho que quase um ano, sem fazer absolutamente nada. Né? 2020, assim, eu não peguei num lápis. E quando eu voltei, porque aí em 2021 eu já estava naquela, preciso voltar para o ateliê desesperadamente, eu voltei com uma outra abordagem. Porque aí eu já estava entendendo essa coisa, né, poética, né, do pensamento irreligioso, eu queria aplicar essas coisas e já tinha o convite do Botelho nessa época, então a gente já estava pesquisando para a Casa do Olhar, mas a gente estava com uma abordagem específica e que para mim não fazia sentido continuar com essa coisa certinha. Enfim, aí eu volto com uma outra abordagem, então eu frequento um ateliê da Pinacoteca de São Caetano, que chama Casa do Olhar, Casa de Vidro. E lá, né, eu faço gravura desse tempo todo, uns 10 anos. É um espaço de arte livre, aberto para o público. E o orientador desse espaço, que é o João Alberto Tessarini, ele sempre pegou no meu pé com isso, né, para soltar a mão, né, e tentar a monotipia, que é uma coisa que eu nunca fiz. Eu enrolei ele por muito tempo. Fiquei lá com o meu linóleo, com a minha Chilo. E aí, quando eu volto da pandemia, eu resolvi entrar na monotipia. Porque a monotipia, nessa lógica que a gente está trabalhando da questão do controle, né? Ela é um tiro de bala única, quer dizer... Ela é totalmente sem controle. Totalmente. Eu acho, e era isso que eu estava precisando. Por isso que eu falo que, para mim, foi uma virada de chave estética também, né? E aí eu falei, não, eu vou lidar com um acaso. Eu não quero mais
pensar em tiragem certinha, que tem que ser 20 cópias 100% iguais, com um crivo, né, que você vai ali colocar tudo, olhar e calcular demais. Eu ainda faço, mas assim, eu queria sair totalmente desse lugar controlado. E assim, eu me descobri na monotipia, faço, né, um pouco de todas as coisas, mas agora eu estou no processo de levar esse resultado incontrolável, assim, da monotipia, de volta pro metal, né? Com os químicos e halito e tal. Então, eu fui do 8 ao 80 e agora tô tentando voltar pro meio do caminho. Mas o que eu acho interessante é que essa aparente falta de controle, ou essa tentativa, vamos dizer assim, ela gera uma potência. Sim. Eu estava lembrando de um trabalho que você fez para o Português que Falam, que eram uns trançados que caíam sobre a vegetação. Sim. Eu não lembro o nome do trabalho, mas... Eu acho que eu também não vou lembrar. Era uma parede... Porque não era exatamente não era o portão da casa, era um muro com uma trepadeira, né? Era um né? muro com uma trepadeira linda, toda verde, e você coloca uma série de cordões trançados, como se fossem tranças gigantes caindo, uma fileira delas, misturadas com a vegetação verde, numa cor no amarelo meio dourado, Isso. e que elas iam até o chão, né? Que era meio uma coisa de trança, mas também remetia à ideia daquelas cortinas antigas que tem um puxador, né? E que tem uma ordenação, tem uma composição muito perfeita, de certo modo, mas ao mesmo tempo tem a vegetação que está se acomodando, aquele fio que cai ali, e está num espaço aberto, né? Sim, sim. Esse trabalho, ele vai para um lugar do têxtil, né, que eu estava investigando um pouco antes, porque esse trabalho ele foi exposto, acho que no Cuiabá em 2022, mas era para ter acontecido em 2020, então eu estava produzindo esse trabalho em 2019. Né? Então, de uma pesquisa que eu estava começando com essa parte têxtil, que é com macramê. Então, essas tranças, né, que eu também chamo de tranças, são a partir do macramê. Então, e ainda, né, é um raciocínio, eu não sei até onde vai, assim, eu tô sentindo que vai ter um prazo de validade esse trabalho têxtil, mas que eu tô indo para outros lugares, mas ele foi muito pensado também por conta da repetição. Né? A repetição, que é um trabalho ali manual. Eu não gosto muito das ferramentas, e o macramê, ele te permite fazer isso com as mãos, né? Então é tudo ali, acho que é um trabalho mais autocentrado. E com a questão mesmo, eu acho que esse trabalho específico, ele foca muito na minha avó, pra mim, né? Ela nunca foi uma pessoa muito dos trabalhos manuais, não era uma pessoa muito talentosa, né, com isso, ao contrário da maioria das avós, mas é um trabalho que para mim remete muito a ela. Eu acho que por conta desse benzimento, eu acho que ele para mim é muito essa questão da repetição que ela fazia no ritual dela, né, no processo dela, com o fogo, né, tinha coisa do fósforo, que tinha a fumaça que subia, então assim, então é mais, até acaba sendo um sensorial da minha lembrança de infância, né, do trabalho dela como benzedeira, esses trabalhos têxteis. E também tem uma coisa que é curiosa, se a gente pensar, te localizando como gravadora, a gravura, ela pressupõe, de qualquer modo, um trabalho manual, né? Porque a pintura tem a coisa do usar o pincel, mas a gravura você vai ter que trabalhar a matriz, diferentes ferramentas, tem uma relação do teu corpo com o trabalho ali, né? Que no caso do trabalho têxtil também é a mesma, é uma dinâmica próxima também. É corporal, né? Assim, não só manual, eu acho. Porque você envolve muita coisa, né? Assim, do carregar, né? Então, aqueles metros e metros de fio. Eu fico indo e vindo com os metros de fio para fazer, né? A contagem, para fazer a base, para trabalhar nele. A gravura também vai e volta com matriz, as prensas são gigantes, né? Eu não tenho nem 1,5 metro, então vocês imaginam. Então é um trabalho que é corporal, não tem jeito. Eu lembrando agora também de uma instalação, que imagino que vocês, Joyce, que fizeram na entrada da Casa do Olhar, que eram uns fios, né? Sim. Que ligavam 2 colunas na varanda, né? Isso. Que é um pouco essa ideia também de
de conexões, né? Sim, do fio mesmo, né, da vida, exato, dessas conexões que a gente faz. Então, a gente estava refletindo nesse trabalho que era tanto essa questão dessas conexões que a gente faz, que era muito sobre a nossa conexão ali de trabalho, né, encontro naquele momento do trabalho, das poéticas individuais de cada uma, quanto por essa ligação, essa linha ancestral mesmo, né, porque a Joyce também tem uma coisa muito forte com a linha feminina da família dela. Então, ela traz isso. Eu trago no macramê, ela traz muito no bordado, na costura, né? Então, a gente fez para essa exposição, acho que foram 2 trabalhos, né? Que foram assinados por nós duas. E foram trabalhos com fio, com a linha, né? Mesmo por conta disso. E aí também, olhando a produção e tentando olhar o corpo da obra, vamos dizer assim, né? Pelo menos para mim é curioso que eu não consigo localizar. Eu levei os temas que até você aponta no seu site ali, né? Porque não são obras, a gente percebe que são linhas, vamos dizer assim, ou temas, assuntos sobre o qual você se debruça. E aí você vai desenvolvendo os trabalhos, né? Quer dizer, acho que até essa questão da lógica da obra individual, ela está a serviço desse pensamento que você vai construindo, né? Então a gente tem lá o tempo celeste, que eu comentei, a meditação das rosas, o índigo, que vai essa questão do azul, né? As vias iniciáticas, vai para a questão da espiritualidade, os trabalhos têxteis, aí você faz alguns livros de artista também, que já vai por um outro caminho, né? Quer dizer, é muito a partir da investigação que você vai estruturando sua produção, né? Sim, sim. E normalmente eu acabo ficando muito nessas séries, né? Então, eu tenho uma proposta ali, alguma coisa que está me incomodando, que eu quero trabalhar em cima daquilo, né? Vamos dizer assim. E eu gosto de desenvolver aquilo até esgotar, né? Então, às vezes pode se esgotar, pode ser, sei lá, 3 trabalhos, 4 trabalhos, e às vezes pode ser, né? Eu tô fazendo uma série nova agora que não tem nome ainda. Eu tô trabalhando nela faz um tempo, em algumas técnicas de gravura, e eu não sei onde vai. Eu tô fazendo, tô produzindo, tem várias meio coisas começadas, e eu sei que eu vou... É uma ideia, então eu vou naquilo até eu estar satisfeita, né? Então, eu gosto dessa coisa dessas séries que pautam, né, essa coisa desses raciocínios. Porque também acho que é interessante, você tem tanta essa situação na qual você vai trabalhando no assunto até que ele esgote, ou de repente ele pausa. E depois, mais adiante, ele volta e você retoma aquilo, conecta com outro e vai, né, ressignificando a produção também, né? Sim, eu acho que... Por isso que eu não fecho essas séries, né? Eu acho que até no site estão os textos. Eles não são, eu não considero eles uma série, mas eles vão surgindo conforme, né? Eu acho que é ali plausível pro trabalho, mas eu acho que eu tô seguindo assim para um lugar de tentar condensar mais, porque eu sinto que foi até em conversa com a Cris Suzuki, né? Que a gente falou sobre isso, que tanto eu quanto a Joyce, a gente é muito dessas pesquisas, né, gigantescas e 1000 livros e tal, super pesquisa, e às vezes a gente acaba abrindo muita coisa, né? Então, a gente, acho que desde essa época das exposições, a gente estava tentando fechar um pouquinho, né, essas referências, e eu ainda estou nesse processo de deixar, tipo, as coisas um pouco mais concisas, porque eu acho que eu já consegui diluir toda a teoria que eu queria diluir, né, nos trabalhos. Então, eu sinto que agora eu tô no momento mais da técnica do que da poética. Acho que a poética, para mim, ela tá muito bem resolvida, né? Então, eu quero agora mergulhar na investigação dela por meio dessas técnicas. Como é que você vai conseguir comunicar através da técnica a sua poética, né? Exato. E aí, a gente tem, em paralelo com esse percurso, né, da artista, você começa também a dar aulas, a ter uma pesquisa acadêmica. Tem uma separação desses universos? Olha, eu achava que estava bem separado, por mais que... Mas a gente sempre acha. A gente sempre acha. Que são meio que portinhas, né, separadas, mas... eu faço uma disciplina que, algumas semanas atrás, eu tive que apresentar
fazer uma apresentação do meu trabalho. E eu sou uma das únicas que é da história da arte, não das artes visuais, né? Nessa disciplina, que é da ECA. E é o Cláudio Mubarak, né? Meu professor. Gravador. Maravilhoso, exato. E eu falei, eu não vou levar a minha pesquisa teórica, eu vou levar Produção. o meu trabalho artístico para mostrar para a turma, né? Eu acho que faz sentido. E eu levei, e ele me encheu de perguntas. Exatamente a mesma pergunta que você fez, ele me fez. De como que une e separa, né? Esses repertórios todos. E eu pesquiso no mestrado Maria Martins, a produção em gravura da Maria Martins, que é uma produção pequena, porque ela é escultora, então conhecemos Maria Martins pela escultura, e poucos sabem que ela tem uma produção em gravura. É um trabalho incrível e é um de gravura. trabalho lindíssimo, né? E então eu estou me debruçando sobre essa produção agora. E ele me perguntou isso e eu acho que ali desenvolvendo com ele eu fui entender o quanto as coisas estão muito ligadas, porque ele falou, você sabe que não pode estar separado. Ele falou, né? Eu falei, não, você tem razão. Eu falei, aí eu falei pra ele, eu acho que eu já tinha falado que eu tinha voltado a estudar Lito. Eu falei, e eu acho que eu voltei a estudar Lito por conta da Maria Martins. E eu não tinha me dado conta disso ainda. Eu sabia que eu ia voltar, mas parte da produção dela é em Lito, né? E eu tava naquela de, eu preciso conseguir falar da forma mais apropriada, né, do trabalho dela. Então, eu preciso entender o percurso que ela fez. Então, já que eu produzo, que eu trabalho essas linguagens, então eu consigo voltar a estudar o assunto para eu conseguir mapear o processo artístico dela, né? E aí eu fui vendo essas coisas em comum a partir disso, né? Depois dessa aula eu voltei pensando em muita coisa, porque aí a gente vai vendo como as coisas se conectam, inclusive esses objetivos técnicos que eu tenho para o meu trabalho está muito atrelado ao que eu estou estudando com ela, né? Então talvez por isso para mim tenha feito tanto sentido voltar, né, a estudar, no caso, né, o projeto do mestrado voltado para ela, por mais que eu já estivesse nesse processo antes, né? Então foi uma coisa assim que eu não tinha tanta noção do quanto estava realmente conectado esses caminhos. E a teoria da gravura para mim é muito importante, né? Eu gosto de entender de onde as coisas vêm, o que eu estou fazendo, né? E aí eu comecei a estudar a teoria da gravura, comecei a dar aula, né? Porque eu tinha esse incômodo dessa falta de acesso, de fato. Tudo que eu aprendi de teoria da gravura, eu aprendi sozinha, né? Lendo aqui e ali, então a disciplina que eu faço com ele, com o Mubarak, inclusive é de história da gravura, e eu tô amando ver que, tipo, poxa, eu sabia dessas coisas, eu sabia certo essas coisas, eu tô ensinando certo. Estudou direitinho. Porque eu aprendi sozinha, né, assim, então, lendo coisas, lendo em outra língua, me virando com espanhol, me virando, né, com inglês, então, o que eu sei de inglês também aprendi sozinha porque eu tinha que estudar. Então, isso é muito bom. Né? E como é que foi o teu processo de construir referências, né? Porque quando você fala da Maria Martins, por exemplo, é uma pesquisa teórica, né? Mas não tem como você, enquanto artista, não se conectar com outro artista também. Com certeza. E aí, quais são suas conexões? Lá em foi o Picasso, né? A gente sabe que começamos com Picasso. Mais superado. Eu tenho uma grande paixão pela Mira Schendel. Né? E eu acho que até por essa coisa que hoje tá tranquilo pra mim de ter soltado a mão, né, com a monotipia e tudo mais, mas eu admiro ela há muito tempo antes disso, sabe aquela coisa que eu era muito certinha, da gravura muito quadradinha, e eu já via, acho que nela, esse lugar de ter soltado a mão, de ser uma coisa muito mais intuitiva e uma potência muito grande com um mínimo de informação, né, ali. Então ela para mim é uma grande referência, a Maria Martins, com certeza, o Cláudio Mubarak, com certeza também, é um artista, né, da gravura que eu admiro muito. Rosana Paulino. Sim. Assim, também eu acho fascinante o trabalho dela. E como ela trabalha, né, toda a questão da espiritualidade também no trabalho dela. Por mais que às vezes eu acho que muitas pessoas fiquem com a questão racial, que obviamente política e racial tem ali dentro do trabalho, toda a religiosidade, né, afro que tem ali, é muito forte. Que é a história pessoal dela que ela coloca, né? E acho que um pouco também numa pesquisa que você também desenvolve, ela no caso parte da pintura, mas ela vai para outros campos, para escultura, para instalação,
para gravura também, né? Ela tem esse olhar múltiplo, que acho que você também tem um pouco, né? Sim, e a Mari Martins, Rosana Paulino. Rosana Paulino, ela se especializou em gravura, né? Então, ela é da USP, ela se especializou em gravura. E assim, exato, ela tá na pintura, o desenho dela é incrível, mas ela tem um pensamento gráfico muito forte, né? Mesmo às vezes quando não é um trabalho em gravura. Então, eu acho fascinante como ela mistura, né, esses elementos e como ela resolve isso nos trabalhos. Então, acaba sendo também uma referência bem forte. É porque o gravador também tem isso, né? É meio como assim, por exemplo, quem faz cerâmica também, um ceramista, é um compromisso que você estabelece com a técnica, que você leva isso depois para os outros, mas o ponto de partida está ali sempre, né? Sim, acho que é um raciocínio, né? Eu falo que é tipo um pensamento gráfico. Eu lembro que eu falei isso pro Regis uma vez. Regis Ribeiro, um artista de São Caetano. Que ele tem um trabalho também muito caótico, incrível, voltado para, né, muito monotipia, desenho, colagem. E eu falo para ele que tem um pensamento muito gráfico muito forte no trabalho dele. E eu acho que é meio que isso, né? A gente pode se desligar aí para outras técnicas e tudo mais, mas eu acho que a forma como a gente resolve as coisas, né? Eu acho que acaba a gente mantendo, a gente não consegue soltar muito isso, mesmo que a gente esteja fazendo uma técnica muito diferente. E você é uma artista mulher no Grande ABC. Como é a realidade, como funciona a realidade do dia a dia de você? Existe porque hoje você se dedica basicamente ao seu trabalho como artista. Você tem que se dividir em outra atividade. Como funciona para você? Eu nunca quis viver só de arte. Eu nunca me vi o tempo todo constantemente num ateliê produzindo aquela coisa até romântica que a gente tem, todos temos em algum momento, de, sabe, aquela visão, aquele ateliê lindo, né, aquele macacão sujo de tinta, uma paleta na mão. Eu nunca tive muito isso. Eu sempre soube que eu queria fazer. Eu gosto de resolver problemas. Então, eu sou aquela pessoa da teoria, então, de estar envolvida em muitas coisas, cada dia estou num lugar fazendo uma coisa diferente. Porque até só também um lado que eu me lembro dos nossos encontros, de você produzindo, montando exposição, não necessariamente a sua, por exemplo, quer dizer, nessa área, na labuta, né? Sim, exato. Então, eu preciso produzir, para mim é uma necessidade, mas eu nunca me vi nesse lugar de fazer só isso, viver de arte, ser representada por uma galeria. Se isso em algum momento acontecer, estou trabalhando para fazer meu trabalho com qualidade, ok. Mas nunca foi meu foco principal. Nunca foi. Eu sempre me vi num lugar muito mais museológico, porque eu sempre fui a pessoa que gosta de estar nos bastidores colocando as coisas em ordem. Então, não me vejo curadora, mas ocasionalmente faço algum trabalho de curadoria, muito por estar voltada à pesquisa. Então, normalmente eu me coloco muito mais como uma historiadora, uma pesquisadora de arte, isso aplicado, né, à parte expositiva, do que curadora propriamente dito, né? Mas eu gosto, então eu acabo trabalhando tanto com as aulas, né, que eu dou, quanto com essa parte que, como eu falei, vai para pesquisa mais museológica. Então, com pesquisa de acervo, eu acho fascinante, adoro. Então, eu meio que me desdobro um pouquinho sobre, né, todas essas coisas. E é engraçado que você fala assim, não sou curadora, né? Mas a curadoria, ela pressupõe a pesquisa, ela pressupõe a construção de conhecimento. Sim. Né? As pessoas muitas vezes associam a imagem ou a ideia do curador ou curadora como uma entidade, né? Ou como um título, e na verdade é só uma designação de uma pessoa que tem um processo de conhecimento construído, e esse processo ela vai compartilhar na forma de uma exposição. Sim, perfeito. Né? Eu falo assim, que eu não me vejo curadora porque eu acho que é um conjunto de pesquisas que tem este fim. Sim. Né? Então, você tem um conjunto de pesquisas e interesses que você sabe que vai sempre terminar numa exposição. Porque você quer que termine numa exposição. Então, para mim, não. É meio que o contrário, né? Então, eu gosto da pesquisa, faço a pesquisa, mas às vezes ela vai terminar, sei lá, numa reserva técnica organizada. Num texto. Vai terminar num texto, vai terminar, né, num artigo, vai terminar... Então, não necessariamente essa pesquisa ela vai para uma exposição.
Então, por isso que eu não me sinto neste lugar profissionalmente, porque não é o objetivo, né? E é curioso também porque, assim, você é uma pessoa que também a gente se encontra nas aberturas de exposição, quer dizer, você circula no circuito, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo seu apontamento aqui, você não se vê de modo mais atuante no circuito. Seria algo assim? Não, assim, eu acho que eu não vejo que esse é o meu foco principal de trabalho, né? Me estabelecer dentro do mercado como artista, né? Eu acho que eu não conseguiria, por exemplo, atender uma demanda de galeria que eu precisasse ficar 24 horas, né? Com essa única designação. Eu ia ficar um pouco louca, porque eu sou muito de fases. Então, tem dia que eu gosto de estar o dia inteiro mexendo em planilha no computador, gente. Tem dia que eu quero ficar o dia inteiro no ateliê e não pensar em nada teórico. Então, assim, eu sou muitas coisas. Mas, então, assim, eu não consigo ver esse lugar, né? Por isso que eu falei, pode ser que em algum momento aconteça alguma coisa do tipo, mas mesmo assim eu acho que não conseguiria ser exclusiva só da produção artística. Então eu vou porque eu entendo que, né, como profissional da área, seja num contexto teórico, acadêmico ou artístico, nós temos que saber o que está acontecendo. A gente precisa, né, estar entre os nossos. Temos que, né, poder ali estar com os colegas, saber o que está acontecendo, o que está sendo produzido, o que os colegas pesquisadores estão pesquisando, o que os colegas curadores estão, né, trabalhando, poder prestigiar esses colegas artistas, né, pesquisadores, curadores. Então, é importante, da mesma forma como o congresso, o médico tem que ir em congresso. Né? Então, o congresso também é importante para o médico, ele tem que saber o que está sendo, né, lançado na área dele. Então, eu levo isso muito a sério. E você tem uma coisa que eu acho bacana, que você começou pela pesquisa dos acervos no ABC, por exemplo. Essa relação com a região, esse pertencimento, quer dizer, você circula também, já se encontra em São Paulo, em outras situações, mas você citou artistas daqui da região também, essa conexão com a cena local, acho muito importante também, da gente pensar o grande ABC como esse espaço de arte, de cultura, né? De produção, de pensamento, né? Que tem já um momento que ele pode já oferecer para as pessoas, não só em termos de formação, mas para o público também, né? Sim, com certeza. E eu acho que a gente tem uma tradição nisso. É que eu acho que São Paulo deu uma efervescência, né, tão louca, acho que nos últimos 10 anos, em quesito aumento de espaços artísticos e culturais, que fica difícil, né? Parear, às vezes, com a agenda de São Paulo. A gente sabe como é frenético, né? Mas, pesquisando, inclusive, história da região, São Caetano, ABC, Santo André, tem uma tradição, né? O ABC todo, principalmente pela década de 60, 70. Então, todos os grandes nomes que a gente tem nos acervos das cidades, porque esses artistas muito grandes viam o ABC, né, como um lugar importante para mandar. A gente sabe que os artistas escolhem estrategicamente quais salões que eles querem mandar. Isso não é de hoje, né? Mandar a obra. Então, a gente tem grandes nomes dessa época por conta disso, né? Era uma época que estava um grande crescimento. Então, Walter Zanini veio para o ABC dar palestra, né? Ser jurado de salão. Então, a gente pensar... Mário Scheinber, né? O Scheinber também. Então, assim... Pensar nisso já mostra que tem mesmo, né? E é uma tradição que vem sendo criada e a gente tem vários nomes que passaram por aqui, importantes. E a questão, vamos supor, de editais, de você se inscrever em salões, você tem isso no seu horizonte também? Ou... Eu já me inscrevi antes, mas não tem sido. É porque realmente eu não tenho tido braço para isso, né? Perna. Mas eu acho que é bem importante, assim, é uma coisa que eu quero voltar em algum momento a pensar nisso. O trabalho tá, né, tomando alguns rumos, e que eu acho que vai ficar mais interessante também, né, para poder mandar e tal. E você tem que entender um pouco o raciocínio do lugar para onde você tá mandando. E é uma coisa que eu ainda não tenho
tido muito tempo para cuidar com qualidade. E edital, eu confesso que é uma coisa que eu não tenho tanta paciência. Porque, além de ser muito burocrático, ter que lidar com todo aquele dinheiro e tal. Então, eu confesso que essa parte da produção, porque é uma produção, né? Cultural, assim, é uma coisa que eu não gosto tanto de fazer. Então, assim, os poucos editais que eu já participei, que eu já escrevi, que me inscrevi, foram coisas bem menores. Então, para um curso, alguma coisa assim, que eu não vou ter que ficar pensando em toda aquela cadeia, né, de pessoas, cadeias de burocracias, de etapas e tal. Então, normalmente, quando eu participo de alguma coisa, é porque alguém me convidou, né? Alguém que está fazendo um projeto me convidou, então, dentro disso, para fazer a pesquisa, dentro desse projeto, desse edital. Eu comentei porque é um dilema que a gente vive quando a gente pensa na questão de arte e de sobrevivência. Você falou até que você não se via no ateliê 24 horas, porque no Brasil é uma realidade que é muito complexa mesmo, né? Para você poder viver, então, a política ou a prática dos editais, das instituições que têm programas próprios de fomento, é uma realidade da qual a gente não pode escapar. Infelizmente não tem ainda políticas públicas amplas que possam dar suporte para os artistas, né? E é uma questão que eu não vejo que tão cedo vai ocorrer uma mudança nesse cenário, né? Com certeza, eu acho que é essencial. Eu acho que é essencial que tenha e que as coisas se estruturem melhor, né? Para a gente ter um sistema que dê conta de tudo isso, porque a gente está tendo ótimo, cada vez mais editais e projetos, mas a gente já começa a afogar as instituições e os lugares para receber esses projetos, né? Então, a gente vê que uma coisa que está crescendo muito nos últimos poucos anos e já está começando a virar uma questão, né? De conseguir receber e abarcar tudo que está sendo feito. Porque acho que a grande maioria dos projetos, estou chutando, precisa, né, de um lugar para receber aquela coisa da carta de anuência e tal. Nem todos conseguem fazer o seu projeto sem precisar dessa estrutura, né? Então, eu acho que é importante, sim, com certeza, pensar nisso. A gente tem uma... Achei até legal compartilhar um pouco dessa reflexão, porque você tem esse grande fomento, quer dizer, vários projetos de produção, de criação, mas a gente não pensa na circulação e no acesso. Quer dizer, acesso ainda está sendo de modo muito precário, vamos dizer assim, para não dizer pobre. O olhar assim, vamos dar gratuidade de ônibus, que as pessoas vão para o lugar. Mas não é só... Quer dizer, é importante que você tenha como se locomover para chegar no local, mas e depois, né? Quer dizer, a gente ainda não tem esse olhar para o público. Como é que as pessoas vão acessar e vão se relacionar com as obras que estão expostas nos locais, né? As pessoas... Acho que a gente é muito imediatista hoje. Então, a gente quer resolver aquele problema e a gente, às vezes, não olha que aquele problema resolvido vai, né, ter um abalo sísmico em outras coisas, que às vezes é positivo, às vezes não. Mesmo que aquele problema resolvido seja ótimo. Então, a gente tem que sempre pensar aquela coisa da consequência, né? Que nem sempre a gente pensa. E é importante, né? Eu acho que todos esses projetos, esses editais são importantes, principalmente porque quando que a gente vai conseguir, às vezes, bater na porta de um museu importante e falar, quero trazer minha exposição para cá? É muito difícil isso, né? A gente sabe que muitos museus não têm nem recursos realmente para bancar a cada evento, a cada edição, para realmente pagar um cachê para o artista ou bancar a produção. Então, o artista ter esse dinheiro na mão e chegar e contratar o curador que ele quer que faça para ele o projeto, que quer que faça a curadoria. Então, assim, quando que você vai chegar para um curador, bater na porta dele, nossa, queria muito, né, ter uma exposição com curadoria sua. Então, todo esse movimento gerou um acesso muito grande, né, para os artistas mesmo poderem chegar a lugares que eu vejo muito assim. Eu falo isso para amigos que eu acho que eu só faria edital maior se eu tivesse um projeto muito específico e fosse pelo projeto, né, o meu objetivo fosse colocar esse projeto no mundo, mais do que ser, né, o dinheiro ali do mês, das contas, e para que isso alavanque outras coisas, porque eu não conseguiria colocar esse projeto em prática se não fosse dentro desse contexto, né? Porque
Isso é muito importante. A gente teve acesso a coisas, os artistas, para currículo mesmo, para experiência, para ter nome nos lugares, né, ser conhecido, conseguir chegar numa coleção, seja institucional, né, ou privada. E os editais estão abrindo muitas portas para isso, acho que em grande maioria dos casos. Você tem obra em acervos? Sim, em alguns. Uhum. E como é o outro olhando o teu trabalho? Nossa, será que eu consigo responder isso? Eu acho muito interessante. Eu acho que eu já tive a época, por ter essa certeza que não era uma prioridade para mim me encaixar nesse lugar, que eu realmente nem ia, não, né? Tipo, eu lembro a época quando começou a questão dos acompanhamentos, eu tinha amigos que falavam, não, participa, vai comigo, eu tô fazendo. Eu, não, né? Não tô preocupada com isso agora e tal. E hoje eu já penso um pouco diferente. Eu penso que se eu vou fazer alguma coisa, eu vou colocar meu tempo, meu dinheiro nessa produção artística, eu acho que ela tem que estar de acordo, ela tem que ser feita de forma profissional, né? E de profissional como qualquer outro artista que está numa galeria, que leva isso, né? Eu acho que isso é uma forma de respeitar o sistema, né? Respeitar os outros artistas, né? Fazer as coisas de acordo. Então, hoje eu já tenho uma forma diferente de pensar. Eu gosto, né? Eu acho que essa troca é bem interessante, né? De ter essas trocas, como eu falei, né? Poder ouvir o meu professor, que é um artista que, né? Eu sou super fã e tal, falando do meu trabalho, fazendo os apontamentos dele. Eu acho que essas trocas são muito importantes, né? Para enriquecer os nossos processos, aprendizados. Então, hoje é uma coisa que eu acho muito bacana. De ter essa troca e tal. E eu acho que também, por ser uma coisa que pra mim é muito tranquilo, não é uma coisa que me intimida também, né? E tá tudo bem, quem gostar, tá tudo bem, quem não gostar também. Mas eu acho fascinante, né? E ainda mais quando as pessoas trazem coisas que eu não tinha percebido, né? Então, que me fazem pensar sobre o meu trabalho. Porque a gente sempre acha que o nosso... Se fui eu que criei, fui eu que pensei, tá resolvido. Né? E aí, quando vem outras pessoas que trazem, né, outras coisas, outros apontamentos, observações, eu acho isso muito rico. Porque, fazendo essa questão, porque, como eu falei, o público em geral, cada pessoa vai ter sua leitura, e até tudo bem, a obra é autônoma, ela está lá colocada, então a pessoa vai olhar. Agora, quando você tem um olhar, digamos, especializado, é no sentido de permitir um olhar que não o seu sobre aquela produção. Com certeza. Né? São possibilidades que acho que podem contribuir para o crescimento, mas às vezes nem todos os artistas conseguem lidar de modo positivo com isso, né? Sim, sim. É que eu acho que... É como eu falei, eu sempre uso esse exemplo do médico. Para mim, as artes visuais, o artista, ele é um médico, como um contador, como um engenheiro, né? E às vezes as pessoas, ou elas... diminuem a produção artística, né? Ou elas supervalorizam e colocam num lugar, né? Aquela coisa, uma iluminação divina, etc. Um ser superior. E eu não acredito em nada dessas coisas, né? Então, o problema é que essa coisa da opinião já é complicada em qualquer área, né? De muita opinião, crítica e tal. Mas a nossa área, principalmente, ela vive disso. Né? O sistema vive disso. Então, uma pessoa vai ter que ser escolhida para entrar naquela galeria. Às vezes não vai ser você, se você mandou seu portfólio. É a vida, né? Como você também escolhe, né, um sapato X e não um Y. É a vida. É que essa dissociação entre o trabalho, aquela produção que não foi selecionada, não é que ela vira uma coisa muitas vezes no olhar do artista, né? Odiaram o trabalho e me odiaram também. Sim, né? Mas o artista ele tem uma sensibilidade diferente, né? E que, eu acho assim, que cada um tem que ser o que é. Mas quem sofre mais é a pessoa, porque não tem muito o que fazer, né? Eu acho que... E isso porque a gente tá num mundo que... Hoje em dia a gente consegue ter muito mais acesso, a gente tem as redes sociais, a gente consegue chegar muito mais às pessoas. Imagina se a gente fosse sofrer por tudo isso 50, 100 anos atrás, que você já tinha muita dificuldade para chegar em qualquer pessoa, aquela nota era, né,
a sua única chance de alguém saber quem você era, aquela nota no jornal daquele crítico, né? A seleção naquele salão, né? E aí, tipo, ele chega e fala mal de você, ou elogia muito. E rede social, internet, tem alguma conexão com a sua produção? Isso interfere, por exemplo, esse olhar? Eu acho que não. Eu sou uma pessoa bem analógica. Eu gosto das coisas mais antigas, do caderninho, de anotar à mão, as coisas. Mas, então, os processos artísticos em si, não muito. Eu acho mais o básico, que a gente sabe que a gente vai precisar fazer uma edição de uma fotografia, né, no Photoshop, porque você vai querer usar ela, né, de uma forma X, transferir aquele desenho e tal. Então, eu acho que como auxiliar, né, dos processos, ninguém escapa hoje em dia. Porque facilita a nossa vida. Então, você vai ver, às vezes você prefere fazer coisas assim do que ligar a mesinha de luz e ir lá e fazer a transferência à mão. Então, como auxiliar, eu acho que ninguém mais hoje escapa disso. Uma ferramenta. É uma ferramenta, exatamente. E a gente não escapa mais de estar nas redes sociais, né? Com certeza, como nós, por exemplo, né? Com certeza não. Hoje em dia não tem como, né? Às vezes a gente passa, né, muitos dias da semana pensando, quero desligar tudo. Não quero jogar esse celular, sei lá, longe. Mas não tem como, né? Então a gente tem que estar conectado o tempo todo. Ainda mais, no meu caso, né, como freelance e tal, você não tem como. Você tem que colocar o que você está fazendo, o que você está pesquisando, né, onde você foi, a exposição que você viu, né, fazer o seu comentário ali sobre o assunto, né. As pessoas conseguem chegar nos artistas sem precisar de toda uma cadeia de pessoas para fazer esse meio de campo. E o artista, então, tem que fazer tudo. Se ele tem a possibilidade de ter acesso a tudo, ele tem que ser tudo. Então, ele vai ter que fazer fotografia, vai ter que fazer marketing, vai ter que fazer vídeo, vai ter que vender o trabalho dele, vai ter que embalar e levar no correio, vai ter que ir no evento, né? Então, não tem como escapar das redes sociais. Fico pensando de vez em quando, tipo, quando a próxima rede acabar, o que vem depois? O que a gente vai ter que se adaptar depois? Com certeza, penso, né? Mas eu tento me preocupar mais com o passado, né? Como que a gente vai guardar, né, as coisas para o futuro. Porque eu vejo muito mais a arte como documento. Então, acho que meu pensamento está sempre mais no passado do que como que a gente vai se virar amanhã. E, assim, né, tem uma proposta, né, do podcast, a gente fala sempre da arte adiante, né? Como você trabalha a questão dos próximos passos? De horizontes? Eu gosto de pensar sempre para cima. Acho que para tudo. Eu acho que eu falei isso para Letícia ontem. Que eu gosto de ir com calma, né? Principalmente, como eu falei, faço muitas coisas, então todas andam devagar. Mas eu tenho pensado muito em experiência, né? Experiências de vivenciar coisas diferentes. Porque, querendo ou não, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E eu fico muito por aqui. Então, eu fico pensando todas as coisas que eu poderia estar vivendo em outros lugares. Então, eu já estou começando a pensar residência, né? Não só artística, como acadêmica também, né? Então, eu acho que essas vivências com outros lugares, outras pessoas. Então, aqui pela região, ABC, São Paulo, eu conheço as pessoas, né? Sou amiga das pessoas, eu consigo mandar mensagem, ir lá, bater na porta, né? Ontem eu estava lá nos meninos do lado do Piratininga, né? Que são amigos, então fui lá, saí da faculdade, fui lá visitá-los. Então, assim, a gente consegue essas trocas mais fácil. Então, eu tô começando a sentir falta dessas outras realidades, sei lá, como que eles estão produzindo gravura no Japão hoje, né? Então, eu acho que é sempre mais essa curiosidade de aprendizado dessas experiências. Então, eu sinto que eu estou num momento de voltar para a técnica. Então, estou voltando para a técnica ainda aqui dentro de casa, né? Então, estou fazendo Lazar, estou na USP, né? Conversando com pessoas, voltando a estudar algumas coisas. Mas eu sei que isso vai também ter seu prazo e que eu vou querer estudar outras coisas. Então, eu sinto que esses próximos passos estão muito atrelados a isso, né? Entender o que está sendo feito em outros lugares nesse aspecto gráfico e acadêmico, porque, né, eu já entendi que eu não vou conseguir separar muito essa teoria dessa prática, né? Então, não
É um passo de cada vez. É um passo de cada é vez. o que vier no horizonte. Você vai deslumbrando de que ele vai aparecendo para você. Exatamente. Nossa, é muito sereno essa perspectiva. Acho linda. Eu tento ser. Não, porque a gente sofre muito, assim, né? Eu acho que o artista, ele vive muito mais de frustrações do que realizações, né? E eu acho que é como a gente lida com as coisas. E eu já sofro demais no dia a dia, porque eu sou muito ansiosa. Então, eu sofro muito com o dia a dia, sabe? Assim, meu Deus, eu tenho que entregar aquilo, meu Deus, aquela pessoa tá esperando uma resposta de uma mensagem, eu prometi que eu ia entregar no final do dia tal coisa. Tem que mandar o documento. Tem que mandar o documento, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho pesadelos com esse tipo de coisa. Então, não dá pra ser com tudo. Então, eu tento ter uma visão bem realista desse sistema e do meu sistema, né? Das coisas que eu quero pra mim e tal. E eu acho que tem dado certo, porque quando eu paro às vezes pra pensar, mesmo quando eu tô muito cansada, exausta e tal, poxa, né? Tal coisa não deu certo, não tá dando e tal. E eu paro pra olhar quando realmente eu entendi o que eu tô fazendo como artista, ou o caminho que eu vou seguir, né, teoricamente e tal. Isso foi quando? 2018? Né? Pensando que a gente tem aí um intervalo de pandemia, é muito pouco tempo, assim. Eu acho que eu andei muito nesse pouco tempo, assim, do que eu pensava em estar fazendo no futuro naquela época. Né? Eu acho que as coisas aconteceram muito rápido. Mas eu acho que é por conta disso. E eu não valorizo o resultado. Eu gosto de ir entendendo as coisas como elas acontecem, de viver aquilo. Porque eu sei que daqui 2 anos eu posso mudar de ideia, né? Então eu posso, tipo, receber uma super oportunidade de uma galeria e falar, não, agora eu vou ficar 5 anos focada só nisso. Né? Porque eu sei que depois eu vou mudar de ideia de novo. E não é nem uma questão de mudar de ideia, né? É uma questão de que eu tenho aquele leque de coisas, né, no meu radar, que eu estou trabalhando em todas elas ao mesmo tempo, e que às vezes eu vou estar mais dedicada a uma, às vezes uma outra coisa vai me forçar a me dedicar mais a outra, e as coisas vão acontecendo assim, né? É bonito porque é aquela ideia, assim, literal de não é o ponto de chegada, mas é o caminho, né? Com certeza. Caminhar o caminho. Com certeza. Quando a gente entende isso, acho que a gente se frustra muito menos, a gente consegue diminuir as frustrações. Porque a gente pensa muito no resultado, tipo, eu quero chegar ali. Mas você não quer tropeçar, cair, né, levar na cara pra chegar ali. E às vezes você não pensa. Porque às vezes quando você fala, tipo, eu quero chegar ali. Mas o que implica chegar ali? Não quero. E tá tudo bem, tipo, não quero ter que passar por tudo que exige, né, chegar até aquele ponto. Então a gente precisa ter muito isso em mente. Eu acho que isso é muito revisar constantemente. A né? rota, né? A rota, exatamente. Recalcular a rota o tempo todo. Porque em algum momento você fala, tipo, não, né? A conta tá alta demais pra mim. E tá tudo bem, né? Mas ir observando isso. Porque senão a gente fica também só olhando ali no resultado, né? Tipo, ali que eu quero chegar. E não olhar pra nada ao redor, né? A gente cai muito mais, a gente se machuca muito mais. A gente sofre muito mais. E muitas vezes a gente vai desistir. Né? E não consegue nem trilhar o caminho, né? E nem curtir as coisas. Exatamente, curtir o que tá acontecendo, né? A gente com ansiedade, com estresse, às vezes eu falo, gente, tá acontecendo isso super legal pra mim, eu não tô curtindo. Porque eu tô exausta, eu tô preocupada porque eu tenho que entregar, eu não tô curtindo que eu estou aqui fazendo isso, né, com essas pessoas, eu tô preocupada. Então isso já é uma coisa que eu tento policiar. Então, se for assim com os objetivos da vida, então a gente não vive. Eu não ia estar vivendo, né? Olha, queria imensamente agradecer a tua generosidade em compartilhar essa conversa. Foi delicioso. Registrando aqui Xungi, Vitória, que estão conosco aqui também. Assim, se eu gostaria de deixar alguma fala, algum último depoimento? Não sei. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Fiquei muito honrada de vocês terem pensado em mim. Não conhecia todos vocês, né, antes. E eu acho que, como eu falei, eu gosto muito de pensar a gente deixar rastro, deixar, né, esses documentos para a história, para a posteridade. Então, eu acho muito bonito o que vocês estão fazendo, o projeto todo. Então, eu fico feliz de poder contribuir, né, de alguma maneira.
E é isso, agradeço. Muito obrigado, Bruna. Assim, como eu disse antes, foi maravilhoso. É bom que a gente pode também ampliar um pouco os olhares e os pensamentos, né? Que acho que fique para reflexões. Acho que essa é a ideia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você ouviu mais um episódio do Arte Adiante, um podcast da Cheio Vazio. Ele foi apresentado pelo Nilo de Almeida, dirigido por Shunjo Okazaki e produzido pela Paradoxa Cultural. Essa segunda temporada foi financiada pela Lei Paulo Gustavo, em apoio à Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. Ouça nossos outros episódios e indique para alguém que possa se interessar pela arte contemporânea.